Meu segredo mais obscuro começou numa noite silenciosa e vazia. Olá, chamo-me Catarina, tenho 35 anos, e nunca imaginei que a minha vida pudesse mudar de forma tão radical numa única noite. Vivo numa casa tranquila em Vila Nova de Gaia, onde o silêncio me acompanhava desde que o meu marido, Luiz, partirá para uma longa viagem de trabalho. Já lá vão 2 semanas sem ver uma alma viva, apenas eu e a minha solidão ecoando pelas paredes. Foi nessa noite, quando tudo parecia perdido, que algo inesperado aconteceu e virou meu mundo do avesso. Era um sábado comum, daqueles em que o tempo parece arrastar-se sem pressa. Estava deitada na cama, fitando o tecto branco, sentindo o vazio apertar no peito. Luiz tinha partido há semanas para uma missão em Lisboa, e a casa estava estranhamente vazia, sem os seus passos nem a sua voz a preencherem o ar. De repente, o silêncio foi quebrado pelo som suave da porta do quarto a abrir-se. Sentei-me na cama, o coração a bater mais rápido, e olhei para a porta. Quem ali estava era meu filho, Miguel, de 18 anos, com o olhar perdido e as mãos agarradas ao batente como se o chão desaparecesse sob seus pés. Mãe! Chamou ele, com uma voz tão baixa que parecia um sussurro levado pelo vento. Sabia imediatamente que algo estava errado. O que se passa, meu querido? Perguntei, a voz cheia de preocupação. Ele hesitou, imóvel por um momento, e depois entrou no quarto, sentando-se na beira da cama, encolhido, com os olhos fixos no chão e as mãos nervosamente a torcerem os joelhos. Não consigo dormir, confessou, a voz trêmula. Aproximei-me e bati na cama, convidando-o a sentar-se ao meu lado. Miguel parecia uma tempestade contida, um turbilhão de emoções que não se conseguia explicar. Miguel, sabes que podes contar-me tudo, não é? Disse-lhe, tentando transmitir calma. Ele respirou fundo, tremendo, e começou a desabafar algo que mudaria tudo para sempre. Continue. Aquela noite revelou um segredo que eu nunca poderia ter previsto. O meu nome é Catarina, tenho 35 anos, e naquela noite, enquanto o silêncio da casa nos envolvia, o Miguel abriu-me uma porta para um mundo desconhecido. Estava ali, a poucos centímetros de mim, mas parecia distante, como se carregasse um peso invisível que o consumia por dentro. Sentamo-nos juntos na cama, ele encolhido, as mãos inquietas a mexerem no tecido da camisola. A luz suave do candeeiro desenhava sombras no seu rosto jovem, que parecia mais maduro do que os anos que tinha. Fiquei à espera que ele encontrasse as palavras, sabendo que o que viesse a seguir podia mudar tudo entre nós. Mãe, ultimamente sinto-me diferente. Não sei bem como explicar, começou ele, com a voz quase um sussurro, um misto de medo e confusão. Olhei para ele e sorri, tentando dar-lhe coragem para continuar. É como se houvesse algo dentro de mim que não consigo controlar. Não é apenas uma fase, é mais profundo, mais complicado. Perguntei, com delicadeza, o que ele queria dizer com diferente. Miguel levantou os olhos para mim, e aquele olhar partiu-me o coração. Era um misto de angústia e esperança, como se me estivesse a confiar o maior segredo do mundo. Não é sobre nenhuma rapariga da escola, mãe, disse, balançando a cabeça com firmeza. Não é isso. É sobre ti. Senti um frio a percorrer minha espinha, e o tempo pareceu parar. O que ele acabará de dizer era impossível, e contudo, ali estava ele, a confessar algo que me deixou sem palavras. És tu? Perguntou, os olhos fixos nos meus, procurando uma resposta que eu ainda não tinha. Fiquei muda, o coração a bater descompassado, a mente a tentar encontrar uma forma de lidar com aquela confissão inesperada. Ele levantou-se, nervoso, e começou a andar de um lado para o outro no quarto, como se estivesse a fugir de si mesmo. Sei que é errado, que não devia sentir isto, mas não consigo evitar. Este sentimento está comigo todos os dias, a cada instante. Tentei encontrar as palavras certas para o acalmar, para lhe dizer que tudo iria ficar bem, mas o meu corpo tremia, e a minha voz falhou. Miguel continuou, com lágrimas a brilharem nos olhos. Não é só uma paixão passageira, mãe. É muito mais. És tu quem me faz sentir vivo, quem me entende de verdade. Sentei-me ao lado dele, peguei na sua mão e disse-lhe, com a voz embargada, Miguel, isso não é amor. É confusão. É algo que vais ultrapassar. Ele olhou para mim, quase a gritar, é amor, mãe. Amor verdadeiro. Tu és a única pessoa que me faz sentir assim. Se não for amor, então não sei o que é. Naquele momento, percebi que a minha vida acabará de mudar para sempre, e que o que quer que viesse a seguir, não haveria retorno. Continue. Nunca imaginei que uma simples conversa pudesse virar o mundo ao contrário. Chamo-me Catarina e tenho 35 anos. Naquela noite, sentado ao meu lado,
O Miguel deixou-me ver a profundidade do seu tormento e da sua confusão. A tensão no ar era quase palpável, e eu sentia o peso da responsabilidade de mãe, misturado com um turbilhão de emoções que não conseguia controlar. Ele continuava ali, com os olhos brilhantes de lágrimas, a tentar explicar algo que parecia impossível de compreender. Eu tentava encontrar forças para o ajudar, para o guiar, mas ao mesmo tempo sentia-me perdida no meio daquela tempestade que nos envolvia. Miguel, talvez estejas a passar por uma fase difícil, um turbilhão de emoções que ainda não sabes decifrar, tentei dizer-lhe, procurando suavizar o impacto da sua confissão. Às vezes, quando estamos confusos, o nosso coração pode pregar-nos partidas. Ele sacudiu a cabeça, como se rejeitasse as minhas palavras com toda a força. Não, mãe, não é isso. Eu nunca estive tão certo de algo na minha vida. Nunca senti nada assim. És tu, és sempre tu. És a única pessoa que me compreende. Fiquei calada, incapaz de responder. O meu coração apertava-se e a minha mente corria em 1000 direções. Como poderia ajudar o meu filho a ultrapassar algo tão complexo, sem magoar nem a ele, nem a mim própria? Eu sei que isto é difícil, continuei, tentando manter a calma, mas precisamos ser racionais. Isto não pode continuar assim, Miguel. Isto pode destruir-nos os dois. Ele olhou para mim, os olhos cheios de dor e determinação. Eu não quero magoar-te, mãe. Mas não consigo controlar o que sinto. E se não for amor, então não sei o que é. O silêncio instalou-se no quarto, pesado, quase sufocante. Eu sentia que, naquele momento, estávamos num precipício, à beira de um abismo que nenhum de nós sabia como atravessar. Por agora, vamos tentar esquecer, sugere finalmente, quase implorando. Vamos dar tempo ao tempo. Estas emoções vão passar, eu prometo. Ele assentiu, mas a tristeza no seu rosto dizia-me que nada seria tão simples. Fomos para a cama naquela noite, partilhando o mesmo espaço, mas com uma distância invisível a crescer entre nós. Ao fechar os olhos, perguntei-me como é que tudo aquilo tinha acontecido, e o que nos esperava no futuro. Continue. Aquela noite foi o início de um silêncio que pesava mais que palavras. Sou Catarina, e depois daquela confissão, a nossa rotina mudou de forma invisível, mas profunda. Miguel continuava a viver comigo, mas algo entre nós tinha mudado para sempre. A casa, antes silenciosa pela ausência do Luiz, agora parecia cheia de tensões não ditas e olhares que evitavam encontrar-se. Na manhã seguinte, o sol entrou timidamente pela cozinha enquanto eu preparava o pequeno almoço. Miguel estava sentado à mesa, a olhar fixamente para a tigela de cereais à sua frente, os cabelos despenteados e as olheiras a denunciar-me as noites mal dormidas. O peso daquela conversa ainda pairava no ar, e eu sentia o coração apertar a cada momento que passava. Bom dia, disse-lhe, tentando soar natural, mas a minha voz tremia ligeiramente. Ele respondeu com um simples bom dia, quase sem me olhar. Ficamos sentados em silêncio, com a tensão a fazer o ar parecer quase irrespirável. Decidi quebrar o silêncio, abordando o que tinha sido dito na noite anterior. Queria entender, mas também queria proteger-nos. Miguel, sobre ontem à noite. Ele levantou a mão, interrompendo-me. Eu quis dizer cada palavra. Não estava a brincar, mãe. Fechei os olhos, respirei fundo para me controlar. Mesmo que tu sejas honesto, não podemos continuar assim. Não é saudável para nenhum de nós. Por quê? A voz dele tremia, carregada de mágoa. Por que é que isto não pode ser? Eu sabia a resposta, mas era difícil dizê-la em voz alta. Porque pode destruir-nos. Não só a nós, mas a tudo que somos e a nossa relação. Miguel apertou a mandíbula e virou-se para a janela, as mãos a fechar-se em punhos. Eu não quero magoar-te. Mas não consigo controlar o que sinto. Olhei para ele, sentindo uma mistura de tristeza e amor que me esmagava por dentro. Eu sei, filho. Mas precisamos encontrar uma forma de seguir em frente, mesmo que seja difícil. Os dias seguintes foram uma mistura de tentativas de normalidade e momentos de afastamento. Miguel fechava-se no quarto, saía para caminhar sozinho, e eu tentava preencher a casa com tarefas para evitar pensar demais. Mas o vazio entre nós crescia, uma barreira invisível que nos separava. Numa noite, enquanto preparava o jantar, ouvi a porta da cozinha abrir-se devagar. Miguel entrou, hesitante. Mãe, podemos falar? Olhei para ele, surpresa com a súbita iniciativa. Claro, meu querido. O que se passa? Ele respirou fundo e disse,
Acho que é melhor para nós, que eu seja só teu filho, nada mais. Não quero perder-te. Senti um nó na garganta e abracei-o com força. Nunca vais perder-me, Miguel. Nunca. Por um momento, parecia que a tensão diminuía, mas eu sabia que aquilo ainda estava longe de acabar. Continue. Aquela noite parecia prometer um recomeço, mas as sombras do que foi dito continuavam a pairar. Chamo-me Catarina, e desde aquele momento em que abracei o Miguel na cozinha, algo mudou entre nós. O silêncio que se instalou não era vazio, era carregado de emoções contidas, desejos não expressos e medos profundos. Tentávamos retomar a normalidade, mas a verdade é que nada voltou a ser igual. Miguel voltou a jantar comigo, sentávamos-nos à mesa como antes, partilhando pequenos momentos que pareciam simples, mas estavam cheios de significado oculto. Assistíamos juntos à televisão, ríamos de algumas cenas, e por breves instantes, esquecíamos o peso que carregávamos. Porém, por dentro, ambos sabíamos que havia uma linha invisível que não podíamos cruzar. Numa dessas noites, sentados no sofá, ele virou-se para mim com um olhar que me fez arrepiar. Mãe, não consigo deixar de pensar em nós. É como se algo dentro de mim estivesse apertado, a sufocar-me. Eu tentei manter a calma, sabendo que estávamos a entrar num território perigoso. Miguel, já conversamos sobre isto. Precisamos de seguir em frente, de procurar outras formas de preencher esses sentimentos. Mas ele continuou, com uma honestidade que me partiu a alma. E tu, já alguma vez pensaste como seria se fossemos mais do que mãe e filho? Se realmente estivéssemos juntos? O silêncio caiu pesado entre nós. O meu coração disparou, e por um momento, fiquei sem saber o que dizer. Era uma pergunta que eu própria tinha evitado formular, mas que agora estava ali, clara e direta. Não mientas para mim, acrescentou ele, a voz baixa, quase um sussurro. Sei que tens pensado nisso. Eu respirei fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que me invadia. Claro que tinha pensado. Nos últimos dias, aquela ideia não me saía da cabeça, mas a razão dizia-me que era errado, proibido. A ética, a moral, o medo do que isso poderia significar para nós e para toda a nossa família. Miguel levantou-se abruptamente, o rosto marcado pela dor. Vou dar uma volta, disse, e saiu batendo a porta. Fiquei ali, sentada no sofá, perdida no mar de dúvidas e sentimentos contraditórios. As horas passaram lentamente, e eu esperei por ele junto à janela, desejando que tudo fosse diferente, que pudéssemos voltar a ser apenas mãe e filho, sem esse peso invisível ameaçar destruir-nos. Mas sabia, lá no fundo, que aquilo era apenas o começo de uma história muito mais complexa, onde os limites entre o amor e o desejo se tornavam cada vez mais tênues. Continue. Nunca pensei que pudesse sentir tanto medo e desejo ao mesmo tempo. Sou Catarina, e naquela noite, enquanto esperava Miguel regressar da sua caminhada solitária, senti-me presa entre duas forças que me dilaceravam por dentro. Por um lado, o amor maternal que sempre senti por ele, por outro, uma atração proibida que me aterrorizava e fascinava em igual medida. Quando a porta se abriu quase à meia-noite, ele entrou devagar, o rosto iluminado pela luz tênue do corredor. Corri para ele, preocupada, e perguntei onde tinha estado, como se a minha voz trêmula pudesse esconder a tempestade que se formava dentro de mim. Não desapareças assim, Miguel. Não podes simplesmente fugir dos teus sentimentos. Ele olhou para mim com aqueles olhos intensos, cheios de dor e ternura. Precisamos de tempo para clarear as ideias, mãe. Não podemos continuar assim, a arriscar tudo o que temos. Senti o seu corpo tenso junto ao meu, e por um instante, o mundo pareceu parar. Aquele momento carregava uma carga elétrica, uma tensão que nos puxava para um abismo desconhecido. Eu sabia que precisava ser forte, mas a vontade de ceder era quase irresistível. Isto está a destruir-nos, sussurrei, segurando a sua mão com força. Não sei o que fazer, Miguel. Tenho medo de te perder, mas também tenho medo do que sinto por ti. Ele apertou a mão, como se tentasse transmitir-me coragem. Eu também tenho medo, mãe. Mas não posso negar o que sinto. É mais forte do que eu. Naquele instante, percebi que estávamos presos numa teia de emoções que nos consumia lentamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de palavras não ditas, de desejos reprimidos e de uma cumplicidade que ninguém poderia entender. Sabia que precisávamos de encontrar uma forma de seguir em frente, mas ao mesmo tempo, sentia que aquele segredo proibido nos unia de uma forma profunda e irreversível. Enquanto a noite avançava, segurei-o contra mim, sentindo o calor do seu corpo, sabendo que, apesar de tudo, aquele momento era só o começo de uma história que ainda não tinha fim.
Continue. A verdade que pensei guardar para sempre veio à tona numa reviravolta inesperada. Sou Catarina, e naquela noite, enquanto me aconchegava ao Miguel, a tensão entre nós atingiu um ponto quase insuportável. Mas mal sabia eu que o destino ainda guardava surpresas que iriam abalar tudo o que acreditávamos ser impossível. No meio do silêncio, ele afastou-se ligeiramente, olhando-me com uma intensidade que me fez estremecer. Mãe, há algo que preciso de te contar, disse, a voz mais baixa que um sussurro. Algo que guardo comigo há muito tempo. O meu coração acelerou, pressentindo que o que estava para vir iria mudar tudo. Ele respirou fundo e continuou, não sou apenas eu quem sente isto. Há outra pessoa envolvida, alguém que também sabe, que pode complicar tudo. Fiquei sem palavras, o mundo a girar à minha volta. Outra pessoa? Quem? Perguntei, tentando controlar a minha voz trêmula. Ele hesitou, os olhos a evitarem os meus. É a minha melhor amiga, Inês. Ela sabe, não sei o que sentir sobre isso. O choque foi tão forte que me senti como se tivesse levado um murro no estômago. Inês, a rapariga que eu sempre considerei como parte da família, agora estava no meio deste turbilhão de sentimentos proibidos. O que poderia significar isso para nós? Ela, sabe de tudo e não disse nada, questionei, a voz carregada de incredulidade. Miguel assentiu, as mãos a tremerem ligeiramente. Sim, e ontem ela veio ter comigo para me avisar que isto pode destruir-nos. Que talvez devêssemos parar antes que seja tarde demais. A minha cabeça rodava com aquela nova informação. Como é que as coisas tinham chegado a este ponto? E mais importante, o que iria acontecer a seguir? Naquele momento, percebi que estávamos envolvidos numa teia muito mais complexa do que imaginava, onde a amizade, o amor e o segredo formavam um triângulo perigoso e imprevisível. Continue. A traição que nunca esperei revelou-se no momento mais inesperado. Sou Catarina e, depois da revelação de Miguel sobre a Inês, a minha mente rodava sem parar, tentando encaixar todas as peças daquele quebra-cabeça perigoso. A Inês, a melhor amiga do meu filho, sabia do nosso segredo e ainda assim guardava silêncio. Como poderia uma amizade ser posta à prova desta forma? Na manhã seguinte, a casa parecia pesada, carregada de pensamentos não ditos. Miguel evitava olhar para mim, e eu sentia o peso do segredo a crescer entre nós. Decidi confrontar a Inês, precisava de respostas para acalmar o turbilhão que me consumia. Marquei um encontro num café discreto no centro do porto, longe de olhares indiscretos. Quando ela chegou, vestia um casaco leve, os cabelos soltos e um sorriso tímido que não correspondia à ansiedade que eu sentia. Sentei-me em frente dela e perguntei diretamente, sabes do que o Miguel me contou? O que pensas disto tudo? Ela suspirou profundamente, os olhos a brilharem com uma mistura de medo e tristeza. Catarina, isto é complicado. Eu gosto muito do Miguel, mas sei que isto não pode continuar. Não é só por nós, é por tudo que pode destruir. Senti uma pontada no peito. Achas que ele deveria esquecer? Que tudo isto é um erro? Não sei o que acho, respondeu ela, mexendo nervosamente no café. Só sei que, se isto continuar, vamos perder muito mais do que pensamos. O silêncio caiu entre nós, pesado e cheio de significados. A Inês estava dividida entre a amizade e o segredo, entre o que sentia e o que sabia que era certo. Naquela tarde, percebi que não éramos só nós dois a lutar contra este sentimento proibido. Havia uma rede de emoções e escolhas que ameaçavam desmoronar tudo à nossa volta. Saí do café com o coração apertado, sabendo que a próxima decisão iria definir não só o nosso futuro, mas também o destino de todos os que nos rodeavam. Continue. A tempestade atingiu seu auge, e tudo parecia prestes a desmoronar. Sou Catarina, e naquele momento, a tensão entre mim, Miguel e Inês tornou-se insuportável, como se estivéssemos prestes a explodir sob o peso de segredos e emoções proibidas. A casa, antes um refúgio, transformou-se numa prisão onde cada olhar evitava o outro, e cada palavra escondia um abismo de sentimentos. Nos dias que se seguiram, a presença de Inês tornou-se mais frequente, mas sempre carregada de uma distância invisível. Ela sorria, mas os olhos denunciavam uma batalha interna que a consumia. Miguel, por sua vez, parecia cada vez mais perdido, entre o amor que me confessara e o medo do que isso poderia significar. Numa noite particularmente tensa, sentamo-nos os três na sala de estar, o ar pesado com o silêncio e as emoções reprimidas. Foi Inês quem quebrou o gelo, a voz trêmula mas decidida. Temos que falar, não podemos continuar a fugir da verdade.
Miguel olhou para mim, procurando força, e eu senti o peso da responsabilidade a esmagar-me o peito. Sabia que aquela conversa poderia ser o fim de tudo ou o início de uma nova realidade. Eu amo-te, mãe, disse ele, com uma honestidade que me fez estremecer. Mas também amo a Inês. Não sei como lidar com isto. O mundo pareceu girar à nossa volta. A confissão era como um grito no silêncio, uma verdade que não podia mais ser escondida. Inês segurou a minha mão, um gesto que transmitia um misto de conforto e medo. Estamos todos presos neste conflito. Mas talvez, se enfrentarmos juntos, possamos encontrar uma forma de seguir em frente. O tempo pareceu parar enquanto ponderávamos as palavras dela. Entre nós, uma teia complexa de sentimentos proibidos, desejos e medos, que ameaçava destruir tudo o que conhecíamos. Era o momento decisivo. O ponto em que tudo poderia mudar para sempre. Continue. A linha entre amor e destruição tornou-se impossível de distinguir. Sou Catarina, e naquela noite, enquanto sentados na sala, sentia o peso esmagador de uma verdade que nos ameaçava a todos. Miguel confessara amar-me, mas também amava a Inês. A complexidade daquele triângulo impossível ultrapassava tudo o que podia imaginar. A minha mente era um turbilhão de emoções, culpa, desejo, medo e uma estranha esperança que me fazia hesitar entre o certo e o proibido. Olhei para Miguel, o meu filho, o jovem que crescia a amar, e para Inês, a rapariga que se tornará parte da nossa família. Entre nós, um silêncio carregado de promessas e ameaças. Não sei o que fazer, admiti, a voz embargada. Nunca pensei que chegaríamos a este ponto. Miguel apertou a minha mão, e num gesto que me surpreendeu, Inês aproximou-se, envolvendo-me num abraço firme e protetor. Talvez o caminho não seja simples, mas juntos podemos encontrar uma saída. Naquele instante, percebi que estávamos presos numa teia de sentimentos que desafiava as normas e os limites impostos pela sociedade. Uma teia onde o amor, a paixão e a lealdade se entrelaçavam de forma confusa e perigosa. O futuro era incerto, e a única certeza era que nada voltaria a ser como antes. Uma nova história estava a começar, cheia de desafios, segredos e decisões que iriam marcar para sempre as nossas vidas. E eu sabia, no fundo do meu coração, que esta era apenas a primeira página de um capítulo muito maior, uma história que ainda estava por escrever. O que virá a seguir? Quem sairá ferido? E quem encontrará a redenção? Só o tempo poderá dizer. Fim.